Olá, que bom ter sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das narrativas mais ricas do Evangelho de João, a cura do cego de nascença. E essa é uma história que vai muito, mas muito além de um milagre físico. Ela fala sobre luz, sobre fé e sobre a cegueira espiritual. Olha, tudo gira em torno dessa declaração fortíssima de Jesus. Ele se apresenta como a luz do mundo, a luz em meio às trevas. E é com essa lente que a gente precisa enxergar tudo o que acontece. A história não é só sobre um homem que passa a enxergar, mas sobre como o mundo inteiro reage quando a verdadeira luz se manifesta. A cena começa e já nos coloca diante de uma questão que atravessa os séculos. Jesus e seus discípulos estão passando e encontram um homem que era cego desde o nascimento. E a presença dele ali, na hora, provoca nos discípulos uma pergunta sobre a causa do sofrimento. Vejam só que contraste impressionante. Os discípulos, eles estão só refletindo uma crença bem comum naquela época, né? A ideia de que o sofrimento é sempre um castigo direto por algum pecado. Mas a resposta de Jesus, ela é revolucionária. Ele muda completamente o foco. Não é sobre o porquê do sofrimento, mas para quê. Ele transforma a condição daquele homem em uma oportunidade para que a glória de Deus pudesse se manifestar. Certo, agora vamos entrar nos detalhes do milagre em si, que são fascinantes. A riqueza teológica aqui é imensa. Cada gesto, cada palavra de Jesus é carregada de um simbolismo profundo. A interpretação que Santo Ireneu de Leão faz desse momento é simplesmente fantástica. Ele mostra pra gente que nesse ato tão simples de fazer lodo, Jesus está revelando quem ele é. A mão que cura é a mesma mão de Deus que, lá no Gênesis, formou Adão do pó da terra. É como se fosse um ato de uma nova criação. E o simbolismo continua, não para por aí. O homem é enviado para se lavar na piscina de Siloé, e Siloé significa enviado. Como bem aponta o Papa Bento XVI, o cego é enviado para se lavar naquele que é o enviado do Pai, o próprio Cristo. Santo Agostinho ainda vai mais fundo, enxergando aqui uma imagem clara do batismo, onde a gente é lavado do pecado e recebe a luz da fé. Agora, o que é realmente fascinante é que, a partir desse milagre, nós vamos testemunhar duas jornadas espirituais em direções totalmente opostas. Primeiro, vamos acompanhar o caminho do homem que foi curado, essa passagem da visão física para uma visão espiritual profundíssima. A fé desse homem não nasce pronta de uma hora para outra. Ela vai crescendo, se fortalecendo a cada desafio. No começo, para ele, Jesus é só um homem. Depois, quando ele é questionado, já o reconhece como um profeta. Quando os fariseus o pressionam, ele defende com coragem que Jesus vem de Deus. E essa jornada toda culmina no encontro final com Jesus, quando ele o adora e diz: "Eu creio, Senhor." No meio de toda aquela discussão teológica das autoridades, de todo aquele debate, o homem se apega à sua experiência. A verdade que ninguém podia negar, a sua transformação. Esse testemunho, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, desmonta todos os seus interrogadores. É a lógica irrefutável de uma vida que foi mudada. E, em paralelo a essa jornada de fé crescente, a narrativa nos mostra o caminho contrário, o das autoridades religiosas. Eles começam com a visão física perfeita, mas, paradoxalmente, vão mergulhando cada vez mais fundo na escuridão, na cegueira espiritual. A lógica dos fariseus era muito rígida. Para eles, o fato de Jesus ter feito a cura no sábado era uma violação clara da lei. E essa interpretação legalista, fechada, os impede de enxergar o bem maior, a obra de Deus acontecendo bem ali, na frente deles. O preconceito os cega para a verdade. E aqui, as duas realidades são colocadas lado a lado de forma bem clara. De um lado, a certeza da experiência vivida, da transformação. Do outro, a negação, baseada numa ideologia inflexível. É o contraste gritante entre a humildade, que acolhe o milagre, e o orgulho, que o rejeita. O homem curado apresenta um argumento de uma simplicidade teológica brilhante. Já os fariseus, sem ter como responder à lógica dele, fazem o quê? Partem para o ataque pessoal, para o insulto. Eles se apegam ao orgulho, à posição deles e tentam desqualificar a testemunha em vez de encarar a verdade. E qual é a consequência disso tudo? Por dar testemunho da verdade, o homem é expulso. Ele perde seu lugar na comunidade religiosa. Mas, como a reflexão nos mostra, quando a porta da sinagoga se fecha, nosso Senhor, o bom pastor, vai ao encontro da sua ovelha para lhe abrir uma outra porta, a da salvação. Isso tudo nos leva à conclusão poderosa da história.
o clímax, onde Jesus vai pronunciar um julgamento final sobre a natureza da verdadeira visão e da verdadeira cegueira. Jesus vai atrás do homem que foi expulso. Ele não o abandona. E nesse reencontro, ele se revela plenamente como o Filho do Homem, o Messias. A resposta do homem é imediata, uma profissão de fé completa, seguida de um ato de adoração. A jornada dele, da escuridão para a luz, está completa. Essa declaração de Jesus é o eixo de toda a narrativa. A presença dele no mundo age como um divisor de águas. Ele traz luz para aqueles que, com humildade, reconhecem a própria cegueira. E, ao mesmo tempo, ele expõe a cegueira daqueles que, com orgulho, afirmam que já enxergam tudo. E essa reflexão de Santo Agostinho esclarece perfeitamente o diálogo final de Jesus com os fariseus. Quando eles perguntam, nós também somos cegos? Jesus responde que o pecado deles permanece justamente porque eles insistem em dizer, nós vemos. A culpa deles não está em não saber, mas na recusa orgulhosa de admitir isso. E assim, esta análise nos deixa com essa pergunta, uma pergunta que ecoa através dos séculos. A história do cego de nascença nos desafia a examinar a nossa própria visão, nos convidando a trocar a arrogância de achar que sabemos tudo pela humildade da fé, que é o único caminho para a verdadeira luz.